Olá, amigo. Agora iremos falar um pouco sobre o histórico da toxina botulínica, de onde surgiu, de onde veio essa famosa toxina botulínica, quem descobriu. E o que nós podemos falar é o seguinte, que ela surgiu a partir do momento que estavam acontecendo as famosas guerras napoleônicas na Europa. Infelizmente foram negligenciadas várias medidas sanitárias naquela época. E, em função disso, a população sofreu com a questão da contaminação dos alimentos como um todo. Acabou por contrair a famosa infecção do botulismo. A partir daí começaram a estudar. Um desses estudiosos foi o Justinus Kerner. Ele era um físico e poeta, é bom ressaltar isso. Ele acabou por se interessar e pesquisar o que estava acontecendo, de onde vinha essa infecção que estava matando centenas de pessoas em toda a Europa. E em 1822 ele acabou escrevendo sua primeira monografia. E uma das conclusões de Justinus Kerner foi que o botulismo era uma infecção em função do envenenamento por salsicha. Um fato interessante, curioso, é que como veio a infecção, ele designou que a infecção é em função do envenenamento por salsicha. O nome salsicha é botulus em latim, e daí veio o botulismo, né? E por conseguinte a toxina botulínica. Outro fato interessante é que ele acabou sendo apelidado por salsicha por muito tempo. E em função dessa infecção generalizada pela salsicha, segundo a conclusão de Justinus Kerner, a sociedade acabou tomando algumas medidas que melhorassem a questão sanitária e conservação dos alimentos como um todo, naquela sociedade europeia daquela época. Ou seja, acabou causando a morte de várias pessoas, mas também contribuiu para o avanço da questão das melhorias no que se refere à conservação dos alimentos, a infecção do botulismo. Justinus Kerner teve algumas conclusões em 1922, e uma delas foi que a toxina botulínica, em pequenas quantidades, ela pode ser letal. E hoje sabemos que isso não é verdade. Para que haja letalidade com a toxina botulínica, há necessidade do consumo dela em altas quantidades. Justinus Kerner foi muito importante. Ele observou alterações neurológicas nos pacientes que foram acometidos do botulismo. E dentre elas nós temos vômitos, espasmos intestinais, pitose, disfagia, falha respiratória e midríase. Apesar de ele ser físico e poeta, ele se aprofundou bastante no estudo da toxina botulínica. E no que se refere à finalidade terapêutica da toxina botulínica, Justinus Kerner, naquela época já observou que ela tinha algumas aplicações terapêuticas. E dentre elas, ele citou a diminuição da atividade do sistema nervoso simpático, a aplicação para a desordem dos movimentos, a aplicação da toxina para a hipersecreção de fluidos e a aplicação para pacientes que estavam cometidos de delírios e de raiva. Ou seja, desde o seu início, desde a descoberta por Justinus Kerner, já naquela época, a toxina botulínica já apresentava uma finalidade terapêutica. E a conclusão final que Justinus Kerner chegou com a sua pesquisa foi que a toxina botulínica tem origem biológica e animal. E dando continuidade sobre a questão do histórico, nós tivemos outro pesquisador, outro estudioso da toxina botulínica, o Van Hermegen. O Van Hermegen era um microbiologista e a partir de um surto de infecção numa vila belga, ele acabou estudando e pesquisando a toxina botulínica com outros colaboradores e chegou à conclusão que esse surto de infecção era causado pela toxina botulínica. Inclusive, na época, ele nomeou a bactéria produtora da toxina botulínica de Bacillus botulinus, que posteriormente a gente sabe que acabou sendo chamada de Clostridium botulinum. Em 1920, tivemos um estudo promovido por Ernest Sommer e colaboradores na Universidade da Califórnia, o qual adicionaram ácido a uma cultura de bactérias e obtiveram um concentrado de toxina botulínica tipo A como resultado. Um fato curioso relacionado à toxina botulínica aconteceu no Fort Detrick, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Acabaram por desenvolver vários tipos de armas para que chegassem à vitória na Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos acabou por também querer utilizar a toxina botulínica como finalidade de arma biológica. O interessante é que, sabendo, para que ela seja letal, a toxina botulínica, há necessidade que esteja em grandes concentrações. Mas apesar disso, eles tentaram utilizar ela como arma biológica. Eles utilizaram ela na forma de cápsula de gelatina, a qual as prostitutas chinesas elas levavam para os oficiais japoneses e introduziam na sua comida, nas suas bebidas, com o objetivo de
levá-los a óbito. Então, essa é uma curiosidade que temos a respeito da toxina botulínica. Ela foi utilizada também como arma biológica durante a Segunda Guerra Mundial. Já em 1968, nós tivemos uma parceria entre pesquisadores. Eduardo Chantes, que já havia vindo pesquisando a toxina botulínica há um bom tempo, fez uma parceria com o oftalmologista Alan Scott em 1968 para descobrir tratamentos alternativos para o estrabismo, outras alternativas que não fossem a cirúrgica, e acabaram obtendo liberação da FDA, né, da FDA, que é uma agência correspondente, digamos assim, à Anvisa aqui no Brasil, que regulamenta a utilização de cosméticos e medicamentos nos Estados Unidos. Esses dois parceiros acabaram tendo a liberação para trabalhar com a toxina botulínica no que se refere ao estrabismo. E começaram a trabalhar em voluntários, né, para tentar obter outra alternativa de tratamento para os seus pacientes que estavam acometidos de estrabismo, que não fosse a alternativa cirúrgica. Eles queriam, com a toxina botulínica, solucionar esse problema do estrabismo dos seus pacientes. E a partir daí começou todo um estudo mais terapêutico e direcionado para a toxina botulínica, ou seja, a aplicabilidade funcional da toxina botulínica. Em 1968, ou seja, em 1968, esses dois parceiros, Alan Scott e Eduardo Schwantz, acabaram introduzindo a toxina de uma maneira funcional. Em 1987, o casal Carates, que era um oftalmologista e um dermatologista, a oftalmologista ela acabou utilizando a toxina para blefaroespasmo e observou a redução das rugas glabelares, ou seja, as rugas que se encontram entre as sobrancelhas na região do músculo prócero e do músculo corrugador da sobrancelha. E ela relatou isso para o seu marido. E aí mudou toda a história da toxina. Até então que ela estava tendo um estudo funcional. Inclusive, em 1989, a FDA já tinha liberado para estudo de estrabismo, distúrbios musculares, espasmos hemifaciais e blefaroespasmos. E essa oftalmologista, a partir dessa observação que com a aplicação para o tratamento do blefaroespasmos havia redução dessas rugas glabelares, acabou por conversar com seu marido, que era dermatologista, começaram a pesquisar, a estudar mais a fundo a aplicação da toxina com a finalidade estética, mas tudo partindo de um tratamento funcional que acabava por repercutir na estética do paciente. Em 1996, eles acabaram publicando o primeiro artigo falando da toxina botulínica com a finalidade estética. E a partir daí, a FDA liberou para esse primeiro tratamento das rugas glabelares e assim foi evoluindo em relação aos outros tratamentos de estética com a toxina botulínica, para que hoje nós pudéssemos trabalhar aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, com a toxina botulínica no que se refere aos tratamentos de estética e de função. Ou seja, o tratamento funcional com a toxina botulínica acaba repercutindo em resultados estéticos para o paciente. Beleza? Então, por aqui nós encerramos essa aula sobre o histórico da toxina botulínica. Iremos em seguida falar mais sobre a toxina botulínica em si, a bactéria, né, Clostridium botulinum, da ação da toxina botulínica, como ela age, o que ela provoca para que haja os efeitos funcionais e estéticos em nossos pacientes. E vamos para o próximo módulo.